todos, a todas e a todos. Meu nome é Aguinaldo Schincalha, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da UFRJ. Aqui comigo estão a Luísa Mendes e o Washington Reis. Luísa é licenciada em Matemática pela UF, mestranda em Ensino de Matemática pela UFRJ. Também o Washington, que é quase licenciado já, em Matemática pela UFRJ. A gente vai conversar um pouco com vocês sobre gênero, sexualidades e educação matemática. Quem se incomoda com a alteridade? Luísa e Washington querem dar um oi antes de a gente começar? Bom, boa tarde, a todos que estão acompanhando, todas e todes. Espero que seja uma conversa produtiva e interessante para quem está assistindo. Fiquem à vontade para comentar, fazer perguntas ao longo, que no final a gente vai retomando. Olá, boa tarde a todos. Reitero as palavras de Aguinaldo e Luísa. Espero que seja uma tarde, e início de noite muito bacana para a gente, com esses temas que são emergentes na educação matemática. E espero que seja uma conversa bem interessante. Então vamos começar. Antes de começar a adentrar o tema, a gente quer se apresentar para vocês melhor. Nós somos parte de um grupo de pesquisa chamado Mathematic-Queer, Estudos de Gênero e Sexualidade em Educação Matemática. Esse grupo é um grupo de pesquisa chancelado pela UFRJ, registrado no CNPq. A gente tem 3 linhas de pesquisa que eu vou colar, porque eu não pus no slide. A primeira é Educação Matemática Crítica, Direitos Humanos e Justiça Social. A segunda é Minorias Sexuais, Alteridade e Educação Matemática. E a terceira é Relações de Gênero e Feminismos em Educação Matemática. O grupo é hoje composto por 11 pessoas, que são essas 11 que vocês estão vendo nesse quadrinho aqui. Quem não está aqui com a gente é Ana Lídia, Bruna, Hugo, Igor, Thiago, Karine, Tadeu e Jéssica. Não estão nesse painel, mas estão em outros painéis que a gente convida para que vocês assistam também. A gente se reuniu no início do ano passado, com a entrada da Luísa, do Igor e do Tadeu no mestrado em Ensino de Matemática. O Washington já tinha sido meu aluno na licenciatura, que passou a ser logo em seguida também aluno de iniciação científica. A gente já tinha um interesse grande nesse assunto, mas ainda interesse de bater papo sobre, e a gente tinha um desejo de sistematizar isso como pesquisa mesmo. E aí, com a entrada do Tadeu e do Igor e da Luísa, a gente se organizou como um grupo de pesquisa, ainda como parte de um outro grupo que eu coordeno, chamado Time, e outras pessoas foram aparecendo, integrando o grupo, o que nos deixou surpresos, porque é um tema que praticamente ninguém comenta, na educação matemática, ou na educação em ciências, de modo geral, e a gente percebeu que há uma demanda, sim, de pessoas interessadas em discutir esses assuntos, e que a gente não ouve falar porque as pessoas não encontram interlocutores, para conversar a respeito. E aí, isso foi tão significativo na seleção para pós-graduação do ano passado para esse, a gente sistematizou, além do grupo de pesquisa, um projeto de pesquisa, que a gente vai falar daqui a pouco, ao longo dessa apresentação, e a gente distribuiu virtualmente um cartazinho, um flyer, falando dos projetos de pesquisa ou de possíveis temas de pesquisa do curso. E aí a gente teve, surpreendentemente, 5 projetos para o mestrado, de pessoas tentando mestrado para pesquisar com a gente no nosso grupo, e uma pessoa tentando entrar no doutorado para pesquisar também na área. A gente ficou bastante feliz com isso. A gente tem hoje... A gente também tem outras pessoas que não integram o grupo, mas que de vez em quando vêm e participam, ou que têm desejo de participar de modo mais efetivo, não participam por questão de tempo, ou de não bater o horário das nossas reuniões. A gente tem hoje várias pesquisas em andamento. A da Ana Lídia é sobre livros didáticos de matemática, gênero em livros didáticos de matemática, numa perspectiva Foucaultiana. A Bruna está olhando para o ensino de física a partir da Judith Butler, entendendo um pouco da identidade que é constituída da mulher na física. A Luísa pode falar daqui a pouco da pesquisa dela. O Hugo também trabalha com o ensino de física, associando a essa questão da teoria queer,
e das discussões de modo geral sobre gênero e sexualidade em educação, em ensino de física. O Igor está pesquisando, nesse momento ele está propondo articulações entre a teoria queer e a educação matemática. A gente vai agora ouvir professores LGBT+ de matemática para que façam narrativas sobre sua trajetória enquanto estudantes, enquanto professores de matemática, como se isso articula com essa identidade LGBT+. A Jéssica, que está estudando as representações sociais de mulheres sobre estudar e ensinar matemática, né, aprender a ensinar matemática na educação básica e superior. A gente tem o Tadeu, que vai defender a dissertação já, pesquisando sobre cenários de reconhecimento de minorias sexuais e de gênero em matemática. O Washington pode falar daqui a pouco da pesquisa, ele vai falar daqui a pouco da pesquisa dele. A Karine e o Thiago são as pessoas que entraram mais recentemente no grupo, mas já há alguns meses. O Thiago é de um outro programa de pós-graduação, não tem pesquisado o gênero, mas está começando a estudar. A gente também está começando a estudar, a gente não é especialista no campo. E a Karine é psicóloga, doutoranda em filosofia aqui no FRJ, a partir desse ano também mestranda em História e Filosofia das Ciências. Então tem uma outra bagagem que ela traz para essa discussão, e isso é bastante interessante. Essa live, esse painel temático de hoje, é fruto de uma produção que a gente fez para um livro que a gente montou, um livro sobre estudos de gênero em educação matemática, em que a gente tenta tensionar e mostrar possibilidades para pesquisa nesse campo, articulada com a educação matemática. São 10 capítulos, 5 nossos, do nosso grupo Matemático Queer, e 5 produzidos por colegas nossos, pesquisadores em educação, pesquisadoras da educação matemática brasileiras. E nessa live, nesse painel temático, a gente vai estar falando um pouco sobre o primeiro e o terceiro capítulos desse livro. A gente teve uma live de manhã falando sobre um outro capítulo, e vai ter uma outra live amanhã à tarde falando sobre um outro capítulo. Então, prestigiem o trabalho, está bem bacana. E a gente também, na ideia de divulgar essas pesquisas que são emergentes no campo da educação matemática, além da produção do e-book, que a gente pretende lançar no próximo ano, a gente vai também, no próximo ano, no início do primeiro semestre, oferecer um curso de extensão sobre estudos de gênero em educação matemática. Então, quem se interessa pelo tema, quem se interessar, pode ficar acompanhando a gente, entrando em contato por e-mail no site do PEMATICA, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática do FRJ, tem o meu e-mail e tem os links para os currículos dos alunos. Vai ser muito fácil achar a gente. E nas redes sociais também, os nossos nomes são fáceis de serem encontrados. Esqueci de alguma coisa para esse primeiro momento? Acho que não, né? Não. Então, agora eu vou passar a palavra para a Luísa, que vai contar um pouco da repercussão do nosso projeto de pesquisa nas redes sociais e na mídia, de um modo geral. Um pouco antes, eu queria só destacar que a nossa pesquisa, né, já que o Agri falou das outras, eu pesquiso em educação matemática, educação em direitos humanos e justiça social. Então, só para ficar esse contexto também, eu acho que quer falar um pouco mais sobre essa primeira parte da virada sociopolítica. Certo, né? Então, para iniciar também, né, eu falo que eu pesquiso sobre os marcos legais, né, que sustentam uma educação, né, de forma geral, baseada nas questões de gênero e sexualidades, né, que a gente vai falar mais à frente como uma forma, né, também de defesa em relação a esses ataques que iremos pontuar nesse painel. Então, a gente, né, situa essa discussão como sendo uma virada sociopolítica nas pesquisas em educação matemática, né? Mas o que seria essa virada sociopolítica? Em 2000, né, o pesquisador britânico Stephen Lerman, ele publicou um capítulo, né, de um livro que ele falava sobre uma virada social na educação matemática. E essa virada social, na sua concepção, né, ela inicia de forma mais paulatina a partir da década de 80, né, onde alguns trabalhos emergentes na educação matemática estavam trazendo, né, teorias outras em relação
as ciências sociais, né, para fazer as análises nas pesquisas da área. E ele pontua, né, que, em geral, eram teorias da antropologia, da psicologia social e também da sociologia. E, nesse sentido, né, ele pontua alguns trabalhos, né, que, inclusive, tem trabalhos do Brasil, como o de Ubiratã D'Ambrosio, né, da etnomatemática, o da Terezinha Nunes, né, das matemática oficial e a matemática das ruas, da escola, e ele vai pontuar, né, que essas pesquisas traziam referências que quebravam um paradigma muito presente até hoje, inclusive, na educação matemática, que é o do platonismo, né, que você considera a matemática como algo neutro, apolítico, e que é algo já dado, né, e que a gente vai apenas rememorar de vidas passadas, né, essa teoria do realismo platônico. E para o Lerman, então, a virada social pretende sinalizar algo diferente, né, a saber, a emergência na comunidade de pesquisas em educação matemática de teorias que veem o significado, o pensamento e o raciocínio como produtos da atividade cultural. Então, nesse sentido, né, a virada social, ela prescreve que a educação matemática ela é uma criação também cultural, né, da humanidade, não apenas algo que iremos descobrir, né, de vidas anteriores ou de algo já posto de forma inata, né? Então, essa virada social, ela depois é corroborada, né, por autoras como Paula Valeiro, Rochelle Gutierrez. A Valeiro, em 2004, né, ela coloca que o objetivo dela é fazer perguntas sobre a forma como exercemos poder nas nossas pesquisas em educação matemática. E já nesse texto dela, ela coloca que é uma virada sociopolítica, né, adicionando uma dimensão política em relação às formas de organização, né, na matemática e na educação matemática, que vão além da cultura e além do social. Já a Rochelle Gutierrez, né, num artigo dela de 2013, ela vai analisar a produção, né, dos Estados Unidos em relação a essa virada sociopolítica. E ela vai trazer algumas teorias, né, como a teoria crítica da raça, a teoria crítica latina e a teoria pós-estruturalista, que estavam agregando valor, né, nas pesquisas em educação matemática, quando falavam em diferença, em diversidade, né, em gênero, sexualidade, raça, e também questões de linguagem, né, de imigração, que é onde vai entrar a teoria crítica latina. E ela pontua também que estas teorias, né, elas têm adesão de alguns pesquisadores da área, mas a grande maioria ainda está se opondo a essa virada sociopolítica, né? Então ela fala que usa o termo virada sociopolítica para se referir a um corpo crescente de pesquisadores e profissionais que buscam colocar o político em primeiro plano e envolver as tensões que cercam esse trabalho. E é importante pontuar também, né, que desde o Lerman, em 2000, ele não considerava a virada sociopolítica como algo temporal, né, como algo que, a partir de determinado momento, esse paradigma foi totalmente quebrado. Né? Não é isso que, inclusive, até hoje a gente está apertando nessa mesma tecla, mas sim uma rede, né, que vai se formando e vai se fortalecendo a partir dos anos, né, algo que acontece pontualmente em alguns grupos de pesquisas, em algumas universidades, né, e até mesmo de alguns pesquisadores de forma isolada, né, nos seus grupos, que estão atrelando, né, o social cada vez mais na educação matemática. Então, nós trazemos, né, essas pesquisas que envolvem gênero e sexualidades dentro de um viés da virada sociopolítica, porque nós percebemos que a virada é um local muito profícuo para pensar a diferença e a diversidade, né? Porque ela vai trazer essas teorias que já vem pensado isso há muito mais tempo, né, do que a educação matemática em si, e podemos agregar esse valor, né, e trazer uma forma mais salutar, né, de tratar esses assuntos. Pode passar, Gui. Então, a Rochelle, né, nesse texto dela de 2013, ela vai falar que defende que é a partir da visão de indivíduos e comunidades subordinadas que aprenderemos como repensar a educação matemática. Né? Então, a gente situa essa discussão, né, como sendo uma virada sociopolítica na educação matemática brasileira, que nos últimos anos vem trazendo, né, mais diversidade racial, indígena, de gênero e sexualidade
mas ainda é muito pouco, né? E ainda a gente precisa aprofundar muito mais e capilarizar essas discussões até a educação básica. Na educação matemática brasileira, a gente percebe que desde os anos 2000 existiam alguns trabalhos que falavam sobre gênero, né? Só que sexualidade é muito ainda reduzido. A gente conta no nosso grupo, no Brasil, apenas 2 artigos, né, que mapeamos, que fala sobre essa temática LGBT. Então é algo ainda muito pouco e que, quando é pontuado, ainda recebe muitas críticas, né, de dentro da educação matemática e também de fora. Né, e é sobre essas críticas que a gente aqui vai falar hoje, sobretudo de alguns ataques, né, que o programa da UFRJ, o PEMAT, sofreu no ano passado, e algumas pesquisas, né, sobre raça, sobre gênero e sexualidade, além do programa, que estão, né, à vista de algumas pessoas do governo, né, sobretudo agora, nesse momento que vivemos, e que estão, né, trazendo esse atrito que, de fato, nos mostra que estamos no caminho certo, né, mas que também precisamos encontrar meios de repensar também como tratar esses assuntos, né, além dessas críticas. Washington, antes de passar para o próximo, assim, vale a pena a gente destacar que na educação matemática, a pesquisa em relação à diferença e a inclusão ela já está posta há alguns anos, né? Talvez com mais emergência nos últimos 6, 7 anos. Talvez nos últimos 10, assim, sendo generoso com o tempo. Mas essas questões têm sido voltadas quase que exclusivamente para entendendo diferença como diferença física, pensando na ideia das pessoas com deficiência. O que também é super importante, né? Pesquisar com esse grupo maneiras de oferecer uma educação matemática que sejam mais interessantes é muito importante. Mas é também importante entender a diferença num modo mais amplo, que é o que a gente tenta fazer, tenta trazer, né, nas discussões do nosso grupo Matemático Queer. E também tem uma questão importante em relação a isso, como eu comentei no início, nosso grupo é novo, né? A gente está no 2º ano do grupo, a gente já tem conseguido produzir bastante, marcar presença em vários eventos, e o que a gente percebeu é que no campo nos eventos de educação matemática, as nossas pesquisas têm sido bem aceitas. Há um estranhamento, né, de cara, todo mundo sempre comenta, porque não esperava que alguém fosse pesquisar em educação matemática as questões de gênero e sexualidade, mas ao mesmo tempo, na pesquisa, dentro da educação matemática, com esse recorte para as questões de diferença, a gente tem sido bem recebido. Eu estou pontuando isso agora porque a gente já vai falar de lugares em que a gente não foi bem recebido. Mas esse lugar não é pesquisa que fala de diferença, inclusão e educação matemática, só para deixar claro, tá? Podemos passar para o próximo? Sim, e é importante também pontuar, né, como é importante, como é necessário esse olhar, né, que vem desses sujeitos que não estão ainda representados nos projetos educacionais, né, na escola de forma geral, ou até mesmo na universidade, né. Eu acho que é esse olhar, né, que a Rochelle fala, né, das pessoas que estão na margem, que podem, né, ter um potencial para revitalizar a área no que diz respeito a uma maior universalização, né, em relação aos indivíduos que fazem parte do nosso meio. Todo grupo subalternizado tem que ser percebido, reconhecido e empoderado, né? E tem que ter esse direito de estar aqui falando, por exemplo, né? Não a gente falando de ninguém. A gente está falando da gente, né? Nessa pesquisa também. E quando você falou há pouco no slide anterior sobre a matemática ser socio-historicamente situada, né? A produção da matemática, isso tem a ver com esses grupos também, porque são grupos sociais, né? E, no caso, minorias sexuais colocadas à margem da sociedade, e a gente, na educação, de modo geral, tem invisibilizado esses grupos. Chegou a hora de parar de invisibilizar, até porque não tem como, né? A gente está aí, e a gente precisa ser visto e precisa ser ouvido. Bom, então a gente retoma a pergunta que traz o subtítulo da live, né? Quem se incomoda com a alteridade? Então, quem se incomoda com o outro, quem se incomoda com respeito ao outro, quem se incomoda com essas pesquisas que estão pensando nas diferenças. E como o Agui e o Washington falaram, a gente vai
olhar para alguns ataques que o grupo sofreu no ano passado, em setembro, outubro do ano passado. Eu vou contextualizar um pouco de cada um, são 3, e depois a gente vai tentar fazer realmente responder essa pergunta, né? Quem são essas pessoas? A partir de quais argumentos elas trazem? Quais argumentos elas usam para tentar tirar o local da educação matemática de falar sobre esses assuntos? Bom, pode ir para o próximo, então, para a gente começar. O primeiro foi feito no Twitter pelo Salim Matar. O Salim Matar, para quem não conhece, ele é um empresário brasileiro e ele foi secretário de desestatização do governo Bolsonaro, convidado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, ele está completamente voltado para essas questões neoliberais. Ele é um sujeito que abertamente fala sobre privatização, etc. Bom, como o Agnaldo tinha falado no início, quando o PEMAT foi divulgar a seleção das turmas de mestrado e doutorado de 2021, desse ano, colocaram todos os projetos de pesquisa que estão incluídos no programa, inclusive esses 2 que eu trouxe o nome aqui, Educação em Ciências e Matemática para a Diversidade Sexual de Gênero e Justiça Social, que é onde o Matemático Queer está inserido, e também Decolonialidade e Relações Étnico-Raciais na Educação em Matemática e em Ciências. E aí o Salim postou, né, esse pôster de divulgação no seu Twitter. Vale ressaltar que o Twitter dele tem mais de 100 mil seguidores e é verificado, ou seja, é reconhecido pela plataforma como uma pessoa pública. E ele escreve o seguinte: publicado nas redes o programa de pós-graduação em matemática da UFRJ, com linhas de pesquisa voltadas para a diversidade sexual, políticas étnico-raciais e de gênero. As universidades públicas se tornaram verdadeiras formadoras de militantes da esquerda e analfabetos funcionais. Bom, primeiro, acho importante a gente fazer a retificação que estava, inclusive, escrito na imagem, que não é uma pós-graduação em matemática, é em ensino de matemática, só para deixar isso bem claro, ele estava falando sim do PEMAT. E o tweet teve um alcance grande, foram mais de 700 retweets, ou seja, replicações da postagem, quase 2.800 curtidas e também 68 tweets com comentários, então que as pessoas acrescentam algo à publicação original. E aí você pode passar ali, por favor, que a partir desses tweets com comentários, a gente analisou 57 que foram feitos por contas públicas e percebeu que 42 deles estavam a favor do Matar e 15 foram contrários ao posicionamento dele. Então, realmente, o público dele recebeu essa postagem e endossou o que ele estava falando. Então, esse foi o primeiro ataque que nós sofremos. O segundo ataque foi pelo jornal digital Gazeta do Povo, a partir de uma matéria que tem como título Descolonizando Pitágoras, entre aspas, Matemática vira refém da militância ideológica na universidade. Ela foi assinada pelo jornalista Gabriel Castro. É importante, antes da gente falar um pouco sobre a matéria, contextualizar quem é o Gazeta do Povo, né? O que eles acreditam. Eles são um jornal digital, como eu disse, que tem ideologias e crenças muito conservadoras. Então, por exemplo, eles se colocam na própria descrição deles, nas seleções que eles fazem, muito contrários ao movimento feminista contemporâneo, também LGBT mais fóbicos, em posicionamentos quando, por exemplo, eles falam sobre a valorização do casamento, colocando sempre o homem com a mulher, heterossexual, cisgênero. Então, além disso, eles possuem seleções sobre ideologia de gênero, em que eles trazem muitas matérias transfóbicas, principalmente, e homofóbicas também. E, além disso, também tem uma outra seleção chamada doutrinação na escola. Então, a partir disso, a gente já começa a ver um pouco da cara do Gazeta do Povo. E sobre o conteúdo da matéria em si.
o Gabriel Castro ele tece várias críticas não só ao PEMAT e ao Matemático IR, ao nosso projeto de pesquisa, como também a outros projetos de pesquisa que se preocupam com raça, gêneros e sexualidade pelo Brasil, incluídos em educação e matemática e ensino de ciências, tá? E ele faz bastante esses ataques, falando que não é o local de falar sobre isso nas aulas de exatas, e também traz a opinião de 2 especialistas, um estatístico e um matemático, em que os 2 se colocam contra essas pesquisas, falando que a matemática não discrimina, então não teria o porquê delas existirem. Depois a gente vai voltar um pouco mais nesses tópicos, mas só para contextualizar. Vamos para o terceiro ataque. O terceiro aconteceu em um grupo do Facebook, que tem quase 50 mil participantes, é um grupo privado. A gente, inclusive, censurou o nome do colega para não expor, não era o nosso motivo aqui. E todos os participantes são professores de matemática de todo o Brasil. Tá? Então, ele coloca um print, né, do nosso projeto de pesquisa, com a descrição que a gente colocou lá no site do PEMAT, e coloca: oi, colegas, trago para o debate uma disciplina da UFRJ. Não tenho leitura suficiente no assunto para me posicionar. Ele não atacou diretamente, mas teve um estranhamento, né? Colocou nesse estranhamento no post dele. O que isso está fazendo aqui? É como se quase falasse isso. E aí foram mais de 70 comentários, a maioria foi positivo, defendendo o projeto de pesquisa e falando que gostaria muito de saber mais. Mas também tiveram alguns com deboches, por exemplo, colocando risadinhas, e até alguns que fizeram algumas argumentações do porquê eles acreditam também que a matemática não seria local para falar sobre esses temas. Bom, agora que a gente contextualizou um pouco, pode passar para o próximo, Agui? Vamos tentar responder aquela pergunta, né? Quem se incomoda com a alteridade? E aí, para isso, vamos tentar contextualizar esse incômodo. E aí, a partir dos ataques, fazendo uma análise, a gente chegou em 4 temáticas que foram recorrentes. A primeira foi um ódio à esquerda, essa questão da doutrinação de esquerda, militantes, etc. O segundo foi esse termo ideologia de gênero. Então, a crença de que há nas escolas, nos institutos educacionais, algum tipo de pressão nos alunos para se tornar algo, essa crença em que a gente vai falar um pouco mais adiante. A terceira é o desperdício de dinheiro público. E a quarta é o local da matemática como uma ciência neutra. Então, vamos falar um pouco sobre o ódio à esquerda? Pode passar, para o próximo slide? Que vem muito, né? Por exemplo, quando o Salim Matar coloca: eles estão formando militantes, analfabetos. Essa questão da doutrinação esquerdista partidária cresceu muito no Brasil a partir do movimento Escola Sem Partido. Para quem não conhece, o movimento Escola Sem Partido foi fundado em 2004 pelo Miguel Naguib. Ele foi inspirado num movimento semelhante que tem nos Estados Unidos. E ele surgiu principalmente com o argumento de que as crianças estariam sendo doutrinadas para umas ideologias de esquerda, comunistas, principalmente nas escolas, e que os pais teriam o direito de intervir nesse processo e censurar os que os professores passariam para os seus alunos. E esse projeto, como eu falei, é desde 2004, mas ele ganhou mais força a partir de 2014, quando o então deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, chamou o Naguib para propor um projeto de lei que colocasse essas questões que o Escola Sem Partido trazia. E aí, a partir disso, eles ganham muitas forças, principalmente nas redes sociais, de pais e outras pessoas da comunidade, principalmente nessa questão conservadora, que não gostariam que os filhos fossem doutrinados na escola, ou as crianças, etc. Ganha muita força nas redes sociais. E aí, a partir daí, surge esse discurso muito forte no senso comum de que as instituições escolares estariam doutrinando e instigando também esse ódio à esquerda, que é muito presente ainda no nosso país, principalmente ao comunismo, né? Então, basicamente,
para o Escola Sem Partido, qualquer questão social levantada em sala de aula é ideologia de esquerda. E a gente percebe essas falas nos ataques, por exemplo, aqui nessa resposta ao tweet do Salim Matar, diz o seguinte: esses lacradores vivem brincando de doutrinar nas novas gerações. Isso também é muito interessante, né? Porque eles estão falando de um programa de pós-graduação, então já são pessoas formadas, graduadas, e eles estão preocupados com uma doutrinação dos mais jovens, né? Como colocam os alunos nessa inocência e os professores nessa vilanização. Isso é um discurso que vem muito, sim, do Escola Sem Partido. Bom, o próximo, então, vamos falar um pouco mais especificamente. Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Acho importante pontuar que o movimento na Escola Sem Partido ele foi já considerado anticonstitucional, né, pelo STF, se não me engano. Porém, o que, Agui? 2 vezes. Ah, sim. Porém, né, a semente foi plantada, né, e muito bem plantada. Inclusive, ela foi semeada no governo, está sendo semeada, né, nesse momento no governo, de forma a solapar cada vez mais, né, a educação no que diz respeito a essa diferença. Então, é muito sério, né, e não é algo que ficou no passado, é algo que é presente e que devemos, né, estar a todo momento lidando com as consequências disso. Muitas redes municipais insistem em ter projetos semelhantes, mas já ficou muito claro, se não me engano, foi o ministro Luiz Fux esse ano, é razoavelmente recente, quer dizer, não lembro se foi esse ano ou ano passado, mas é razoavelmente recente, o segundo julgamento que é feito no STF, ele vai dizer, não, isso é inconstitucional, isso vai cair. Ainda assim, alguns municípios insistem em políticas que cerceiam a voz de professores e professoras em relação a assuntos que são considerados de uma maneira estranha, para não usar outros adjetivos, como ideologia, né? Isso não é ideologia de gênero nem de longe. Ao contrário, o que é imposto é que nos parece ser uma ideologia de fato, né? Mas isso vai ficar para mais tarde na fala do Washington, né? Sim. Existem, inclusive, diversos projetos de lei, dezenas deles pelo Brasil inteiro, em instância municipal e estadual, que endossam as ideias do Escola Sem Partido. Alguns já aprovados, inclusive. Eu acho que a gente podia colocar no chat, inclusive, aquele documento que fala um pouco disso. Enquanto vocês comentam o próximo slide, eu vou procurá-lo aqui no Google. Existe um site também que faz esse rastreamento, é bem interessante. Bom, quando a gente fala de Escola Sem Partido, ele cresce a partir dessa questão da doutrinação de esquerda, do ódio à esquerda, da questão partidária. Mas quando o Flávio Bolsonaro chama o Naguib para colaborar no projeto de lei, tem outra coisa que eles começam a falar muito, que aí já vem um pouco mais específico para a nossa pesquisa, que é a ideologia de gênero, que é basicamente um termo pejorativo que esses conservadores encontraram para falar sobre qualquer questão de gêneros e sexualidade que são abordados em sala de aula, como se abordar essas questões fosse impor uma sexualidade às crianças. Basicamente é esse argumento que eles utilizam. Ideologia de gênero não é um termo utilizado na pesquisa em gênero e sexualidade de forma alguma, é um termo completamente pejorativo e feito exatamente para desmoralizar essas discussões. E aí a Escola Sem Partido começa também a beber bastante dessa discussão e perceber que isso dá força para eles. Então teve também essa guinada do movimento de partir de uma preocupação partidária, de esquerda, etc., para questões morais, religiosas, judaico-cristãs. Então é importante a gente pontuar isso. E aí, a partir daí que entra essa questão da ideologia de gênero. E a gente vê que esses termos são utilizados nos ataques contra o nosso grupo também. Por exemplo, outra resposta ao tweet do Salim Matar. Matemática e justiça social, ideologia de gênero, inclusão, isso já extrapolou todos os limites. É engraçado eles colocarem inclusão, né, que é algo que normalmente, né, quando a gente pensa em alunos com deficiência, é algo que surge muito. Mas fica aí para reflexão essa fala também e como esses termos estão, sim, sendo utilizados no senso comum.
Você pode ir para o próximo, Agui, para a gente falar um pouco sobre isso, sobre o desperdício de dinheiro público. Bom, como eu falei, o Salim Matar ele é ex-secretário de desestatização. Então, isso foi algo que surgiu muito pelos seguidores dele, mas também estava presente na matéria do Gazeta do Povo, em que, como subtítulo, né, da matéria, eles colocam, entre aspas, todos esses primeiros termos: afromatemática, machismo, eurocentrismo. Ideologia desperdiça dinheiro público e prejudica o ensino das ciências exatas. Além disso, tem também duas respostas ao tweet do Salim Matar. A primeira diz: estão torrando dinheiro público em imbecilidades. Privatiza logo o ensino superior, senão esquece. Bom, então, basicamente, tudo que vai contra o que essas pessoas acreditam, eles colocam como desperdício de dinheiro público, como a gente pode perceber. Então, é um pouco engraçado também a gente perceber como uma coisa não tem nem um pouco conexão, às vezes. Porque o próprio Gabriel Castro, na matéria dele, ele fala muito sobre baixos índices em ensino de matemática. Alguns seguidores do Salim Matar também trazem isso, quando não há relação entre uma coisa e outra, né? Então, eles colocam essa questão e também a solução, né? Privatização. E esse é um ataque que a universidade pública, de forma geral, vem sofrendo já há alguns anos e que a gente precisa, sim, estar atento. E quando as pesquisas estão falando de questões sociais, principalmente gênero e sexualidade, também raça, isso entra muito nos argumentos, né? O desperdício do dinheiro público, dos recursos públicos. Bom, e aí, até então, esses 3 primeiros tópicos, infelizmente, são questões que aparecem em ataques contra qualquer pesquisa, como eu falei, que fale de gênero, sexualidades e raças. Mas como a gente está no contexto da educação matemática, tem outro tópico que vem muito frequente, que é a questão da matemática neutra. Vocês querem falar alguma coisa antes? Só quero comentar que eu estou colocando no chat agora o link para o site, que na verdade é o link para o PDF direto, de um manual. O manual chama Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas, e é um documento feito por diversas entidades e sociedades acadêmicas, assim como associações acadêmicas e do movimento LGBT+, e outros, inclusive o Ministério Público apoiando, e outras entidades políticas ou jurídicas. Então, é um documento bastante importante que vai dizer para a gente o que a gente pode, o que a gente não pode fazer nas escolas e que vai combater a censura. É um documento importante que professoras e professores devem conhecer até para se resguardar de possíveis ataques indevidos. Estou colocando agora no chat. Todo mundo está convidada a conhecer esse documento. Continuem prestando atenção aqui na gente, mas baixem o PDF, depois vocês leem com calma, vale a pena. Sim, E é muito além importante a gente de... estar antenado. Desculpa, Luísa. Não, E além de criticarem, né, as questões de raça, gênero e sexualidade, eles estão criticando também uma teoria que é a decolonialidade, né? Que é uma teoria que vai pensar, né, as questões do etnocentrismo, né, do epistemicídio que ocorre, né, por algumas culturas, aliás, algumas etnias, né, indígenas, e também a questão da negritude no Brasil. Né? E é uma teoria que a gente pode colocar, né, como uma teoria de virada sociopolítica, né, que apareceu nos últimos 5 anos nas pesquisas, e que tem também dado subsídio às questões de gênero e sexualidade no Brasil. Né? Então, só para pontuar isso. Exatamente. Bom, então acho que a gente pode começar Vamos a falar... seguir? Sim, pode ir. Falar um pouco sobre os argumentos que usam a neutralidade da matemática. Como eu falei, até então a gente mostrou argumentos que poderiam ser usados, e são usados, né, infelizmente, contra pesquisas de todas as áreas que envolvem gênero e sexualidade. Mas, como a gente está falando de um programa ensino de matemática, uma linha de pesquisa que fala de educação matemática, entra essa questão da neutralidade. E aí, para exemplificar, a gente trouxe aqui a matéria do Gazeta do Povo. Uma das coisas que o Gabriel Castro coloca é que os debates sobre o combate ao racismo
seriam mais pertinentes para disciplinas como História e Geografia. Então, colocando sempre esse local para falar sobre isso nas humanas. E no grupo do Facebook, um comentário que aquele post recebeu diz o seguinte: tive um professor do mestrado que sempre pregou a matemática como sendo a única área onde a justiça realmente prevalece, desde o acesso aos cursos até o próprio conhecimento. Então, a matemática como essa justiça, né, algo que não vai tomar partidos. Pode ir para a próxima, Agui? Mas essa questão da matemática neutra, ela vem sendo questionada teoricamente já há alguns anos, principalmente pela educação matemática crítica, mas antes disso também. Então, um dos principais teóricos é o Wallace Convis-Mose, que fala sobre educação matemática crítica, e ele traz esse conceito que ele e o Borba denominam de ideologia da certeza, que conclui que a matemática pode ser aplicada em todo lugar e que seus resultados são necessariamente melhores que aqueles obtidos sem a matemática. Isso dá à matemática um poder de argumento final em qualquer discussão, um poder de verdade absoluta, né, que é uma coisa que está no imaginário popular e também no imaginário de muitos matemáticos e professores de matemática. E aí, uma coisa que o Scoville-Mose fala é que a matemática pode ser utilizada como legitimação e não como justificativa. Qual é a diferença? A justificativa, ela vem de uma construção lógica para o argumento. Enquanto a legitimação, não. Ela se passa como justificativa. Então, ela traz algum tipo de interesse, algum tipo de distorção mesmo. E a gente pode pensar como a matemática é utilizada com diferentes interesses, até mesmo quando a gente pensa na nossa situação atual, né? Quando a gente olha os índices, por exemplo, que dizem se a gente está em bandeira amarela, bandeira laranja, verde, etc. A partir de quais números isso é gerado? Ou a partir de que momento o governo decide que é o melhor momento para abrir o comércio? A partir de decisões econômicas? Em que momento a gente pode decidir que o desperdício econômico está sendo pior do que a perda de vidas, por exemplo? Então, são coisas que a matemática não pode quantificar, que às vezes os números são utilizados, os argumentos matemáticos são utilizados como justificativas, mas que, na verdade, são legitimações de questões e crenças que esses próprios governantes trazem, né, nesse exemplo que eu trouxe da pandemia. E aí, com isso, a gente sabe que nada é neutro e que a matemática não pode e nem deve se isentar dessas discussões sociais. E aí, agora, a gente pensa o que esses argumentos escondem, né? O Ag pode ir para o próximo? Porque, no fundo, quando a gente pensa em tudo que essas pessoas falaram, do desperdício de dinheiro público, do ataque à esquerda, da ideologia de gênero e da neutralidade da matemática, para justificar o porquê que a nossa pesquisa não deveria existir, isso tem uma LGBT mais fobia velada, né? E essa LGBT mais fobia traz repercussões para a escola. E agora eu vou deixar o Washington falar um pouco mais sobre essas repercussões. É interessante, Luísa, quando você fala, né, que você pontua que o Salim, ele coloca que é um programa de pós-graduação de matemática, né, e você pontua que é de ensino de matemática, mas e se fosse de matemática também, né? Ano passado teve uma discussão nos Estados Unidos em relação a um grupo, né, de matemáticos que estavam levantando um abaixo-assinado para ir contra, né, os algoritmos racistas da polícia dos Estados Unidos em relação à fisionomia, né, do que seria um possível criminoso, né? E isso tem total viés social, né, e político, e está dentro da construção matemática, porque os matemáticos estão construindo algoritmos, né, que pensam dessa forma, assim como o próprio Google, né, que já existiram várias polêmicas em relação à pesquisa, envolvendo inclusive professoras, né, colocavam professoras como algo erótico, quando você pesquisava sobre isso no Google Imagens. Então, são questões que devem ser pensadas também no âmbito da própria matemática, né, porque a matemática está desenvolvendo ferramentas que são colocadas para esse mundo, né, em questões políticas e sociais. Pode passar, Agui.
Então, o que a gente coloca aqui, né, que existe uma pedagogia da sexualidade, né, e essa pedagogia, ela está também atrelada a essa ideologia de gênero que você falou anteriormente, porque essa pedagogia da sexualidade, ela vai dizer o que é certo, né, em um ambiente como uma escola. Já a ideologia de gênero, ela vai dizer que há um grupo querendo propor, né, impor um comportamento que seria um homossexual, transexual, entre outros, mas, na verdade, essa pedagogia ela já está instituída desde que a gente se percebe, né, como uma sociedade estruturada, industrial, né, moderna, que é a escola como local também de construção, né, de produção e reprodução de normas sociais. Né? Essas normas elas estão a favor de uma parcela muito pequena, né, que são os homens brancos, héteros, cis, de preferência de uma classe social elevada. Né? Então, se há uma ideologia de gênero, essa ideologia é a que está colocada como neutra, né? Que é a da matemática neutra, que não vai pensar isso como algo que deve ser assimilado, né, em seus estudos, e que vai impor ao outro, né, como que ele deve ser em relação ao seu corpo, à sua identidade de gênero, à sua sexualidade, enfim. Então, eu trago aqui alguns elementos, né, que autores como o Junqueira, né, e o Barreiros colocam, que é a pedagogia do armário, né, que vai fazer um ocultamento, sobretudo em ambientes institucionais na educação, como a escola, a universidade, vai fazer um ocultamento, né, daquelas expressões de sexualidade que estão ali, né, de qualquer forma na escola. E essa pedagogia, ela vai impor, né, que existe um modo de estar na escola. Né? Então, a escola também vai propor algumas coisas além do conteúdo do currículo. Né? Então, talvez alguns alunos eles vão sair da escola e vão esquecer aquele conteúdo, mas eles vão lembrar de algo que foi colocado na questão da moral, né, de como ser um cidadão na sociedade. Né? Já a pedagogia do insulto, ela vai, de forma a menosprezar aquelas expressões, né, de gênero e sexualidade, desqualificar aquelas pessoas, aqueles alunos que estão saindo daquela norma da escola, né, que são dissidentes em relação àquele ambiente. Assim como a própria vigilância de gênero, né, que as meninas sofrem, por exemplo, na vestimenta, né, ou na forma de falar, na forma de agir. Existe uma vigilância de gênero que está o tempo todo, né, tanto na garota quanto no garoto, né, porque o menino também tem que se mostrar, né, um macho em construção, né, que isso vai também pontuar na pedagogia do armário, né, porque como que vai acontecer com um menino gay, né, com um menino que não tem se expressado como gay, mas que tem um trejeito que é dissidente dos outros, né? Então, essas pedagogias, elas vão estar também atreladas não só aos dissidentes que são, de fato, né, homossexuais, transexuais, mas também aqueles que não estão nessas categorias, né, dissidentes, que são os héteros, os cis, né, porque eles também estão sendo colocados a todo momento em um local de norma do que deve ser seguido, né, do que deve ser alcançado enquanto pessoa. Pode passar, Agui. Então, a gente está percebendo, né, que tanto a pedagogia do armário quanto a pedagogia do insulto podem ser vistas como um poder simbólico. Né? O poder simbólico foi cunhado por Bourdieu, né, um sociólogo francês, que ele fala que nas sociedades, né, capitalistas modernas, esse poder simbólico ele está nas mãos da classe dominante. Né? Então, essa cultura dominante que nós temos que assimilar, né, para sermos aceitos em espaços formais, por exemplo, está nas mãos dessas pessoas que estão com o poder político, né, cultural nas nossas sociedades. E esse poder, né, ele vai decair nas populações marginalizadas com uma violência simbólica, porque uma vez que eu assimilo, né, uma forma cultural que não é minha, né, isso é uma violência. Então, a gente faz algumas perguntas, né, por exemplo, pode a violência simbólica se manifestar em aulas de matemática por meio do currículo?
né? E pode a violência simbólica se manifestar nas pesquisas da área? Então, são questões que a gente aqui vai tentar discutir, né, para voltar lá aqueles ataques que foram feitos. Pode passar. Então, né, uma primeira violência simbólica, uma manifestação no meio da pesquisa que a gente traz, eu recortei, né, uma dissertação de mestrado em que o autor estava falando sobre o conceito de semelhança, né, e quando ele vai pontuar que esse conceito é desenvolvido, né, desde a infância, ele vai colocar o seguinte: intuitivamente, quando as meninas brincam de boneca durante a infância, ou mesmo os meninos ao brincarem com carrinhos, em miniatura, já desenvolve o conceito de semelhança, observando o mundo real. Para as meninas, as bonecas são representações reduzidas de pessoas adultas no seu mundo imaginário. E para os meninos, os carrinhos em miniatura são reduções dos velozes carros que circulam pelas ruas. Então, uma coisa interessante, né, que certamente o autor ele não colocou com esse viés, mas ele está corroborando com a política de gênero, né? Por que a menina tem que brincar necessariamente com a boneca, né, e o menino com o carrinho? Será que a menina não vai desenvolver a semelhança através da brincadeira com o carrinho, né, ou com outros brinquedos que não estão culturalmente associados como femininos? Né? Será que o menino também não vai desenvolver esse conceito brincando de boneca? Né? Será que o menino pode brincar de boneca? Então, são questões, né, que a Rochelle fala lá atrás, né, que como que as pesquisas estão impondo, né, um poder que é o poder dominante, né, que é a violência simbólica em relação àquelas pessoas que não estão dentro dessa perspectiva normativa. Né? Então, esse poder simbólico ele é também exercido nas pesquisas em educação matemática, inclusive de forma implícita, né? Porque, certamente, quem é que vai prestar atenção nesses detalhes, né? Se não aquelas pessoas que têm essa dissidência em si. Pode passar, Agui. Já esse exemplo, né, já é um clássico do nosso grupo, né, que é o exemplo da formação dos casais na análise combinatória, né, e como é que ele é trazido em livros didáticos, né? Nesse exemplo de um livro, ele é trazido diante de outros, né, problemas, né, o 1 e o 3, e a questão, né, em si, a 2, ela fala que em um baile há 12 moças e 8 rapazes, quantos casais podem ser formados? Né? Então, existe uma questão aqui que é qual é a configuração de casal aceitável para esse problema. Né? Porque a gente sabe que pode haver várias configurações. Será que o livro, né, a resposta que tem lá atrás do livro, está contemplando essas diferenças, né, que podem ocasionar, né, na formação de casais? E também outra coisa, né, a forma que ela é trazida, né, diante de dois problemas que não podem ser, que não tem outras configurações possíveis, né, por exemplo, uma menina que quer se vestir, né, com 5 blusas e 2 saias, ela não vai vestir a saia ao invés da blusa, né? Então não há essa configuração dúbia em relação ao problema. Já no 3, né, ele quer saber as formas de chegar no 6º andar através de 4 portas de entrada que dão acesso a 2 elevadores. Né? Eu não posso primeiro entrar pelo elevador e sair pela porta para chegar no 6º andar. Né? Existe apenas um caminho, uma reta, né, para seguir em relação a isso, que primeiro as portas e depois elevadores. Então, qual é a intenção, né, que esse problema 2 está colocando em quem vai resolver essas questões, em relação que a configuração já está dada, né? Não existe outra configuração. E a configuração a gente sabe que é a normativa, né? Vai ser um homem com uma mulher sendo um casal. Então, isso também está posto no currículo como uma violência simbólica, porque se eu vou olhar esse problema, né, cadê a representação da minha vivência, né, que é um casal homoafetivo, por exemplo. Então, são questões que estão colocadas, né, de forma implícita nos livros didáticos, nas pesquisas da área, e também na forma de se tratar, né, os alunos em sala de aula também, na atuação do professor, na atuação do pedagogo, na atuação dos diretores, coordenadores, enfim, de todo um sistema educacional que vai colocar essas questões.
Pode passar. E já o último exemplo, né, ele foi trazido de uma pesquisa, né, do Lucas Barbosa, 2016, que ele foi pensar as masculinidades e feminilidades na educação matemática, e para isso ele trouxe uma entrevista com professores, né, para saber como que estava sendo produzido esses discursos simbólicos, né, por meio daqueles professores entrevistados. Então, a pergunta dele era sobre o porquê, né, os professores atribuíam uma defasagem em relação às meninas, comparando com os meninos no ensino de matemática, né, em relação às suas notas. Por que as meninas estavam indo mal em matemática e os meninos estavam indo melhores? Então, ele pontuou, né, 3 eixos de respostas que vemos aqui. O primeiro eixo diz respeito ao comportamento feminino, né, que interfere negativamente no aprendizado, né? Então, os professores e professoras eles estavam colocando que as meninas falavam muito nas aulas, que as meninas estavam preocupadas com namoros, né, com questões de relacionamento nas salas de aula, e não estavam prestando atenção no conteúdo da matemática em si, e por isso elas estavam indo mal nos seus exames. Já o 2, né, esses professores colocam que as atividades masculinas do dia a dia favorecem o aprendizado de matemática, né, em relação às atividades masculinas no sentido de, por exemplo, de lidar com o dinheiro, né, de alguns jogos, de lidar com questões mais voltadas para o exterior doméstico, né, atividades mais laborais. Então, isso, na percepção dos professores, estavam favorecendo o bom desempenho dos garotos, né? Já o terceiro argumento seria que o desempenho inferior das meninas seria explicado pela natureza delas, né, por serem menos racionais que os meninos. Então, a gente pode perceber que os argumentos 1 e 2, né, esses eixos, eles estão pautados na cultura, né, porque, por exemplo, no 2, né, é muito interessante perceber que os professores podem estar trazendo questões culturais, né, da formação social em relação ao masculino e ao feminino, né? Por que o menino ele está sendo educado, né, pelos jogos, pelas brincadeiras, a serem mais proativos no sentido do trabalho laboral, da matemática e de algo que está para fora do doméstico, né, do que é em relação às meninas, né, que vai brincar de bonecas, de comida, uma vassoura para varrer a casa, né? Então, segundo esses professores, têm um viés cultural, né, e político que está favorecendo meninas, né, aliás, meninos, né, em detrimento das meninas. Já o terceiro, né, que é o mais preocupante, é quando você coloca que há algo inato nas garotas, né? Elas vão mal em matemática porque já é da natureza delas irem mal naquilo. Elas não têm aptidão natural para essa disciplina, né? Talvez em outras ela vai ter. E isso aí também entra a questão da matemática como algo colocado para nivelar, né, quem é mais inteligente ou não, quem é mais racional ou não. Só que quando eu coloco que algo é inato no meu aluno, né, eu vou também podar a minha possibilidade de intervir em relação àquilo, né? Porque se há algo que é inato a alguém, eu não posso intervir, né? Eu posso mostrar aquele conteúdo e o aluno vai acessar, né? O platonismo, ele vai acessar aquele conteúdo que ele já conhece, ele vai rememorar. Então, não é isso que que nós professores vamos pregar, né? A gente vai pregar que existem formas socioculturais que podem favorecer o ensino de alguma coisa para um determinado grupo, né? Então, é algo muito preocupante, né, quando você trata a masculinidade e feminilidade como algo que é demarcado biologicamente. Então, a gente passa para o próximo, né, que fazemos uma pergunta e de que forma a gente pode enfrentar essas situações de violência simbólica na educação matemática, né, que podem ser atravessadas nas pesquisas, nas salas de aulas, na atuação do professor, nas suas produções, né, simbólicas, nas suas produções discursivas. Então, como enfrentar isso?
né? E no nosso grupo a gente tem pensado, né, sobretudo com a minha pesquisa, que um meio inicial da gente enfrentar isso é saber quais são os marcos legais que nos auxiliam a tratar essas questões em sala de aula, que preconizam, né, essas questões em sala de aula de gênero e sexualidade. Então, também é uma forma de combater nesse discurso e essas políticas que querem ser feitas, né, de cerceamento da diferença da sexualidade, do gênero e da raça em sala de aula, porque isso está posto desde a década de 90 e nós ainda, né, estamos sendo cerceados por projetos anticonstitucionais, né, que estão se enraizando na política brasileira para frear nessa essa virada sociopolítica que estamos tentando fazer. Pode passar. Então, né, os marcos legais que preconizam a educação em gênero e sexualidade, eles tiveram início no Brasil na década de 80, né, com o fim da ditadura militar. Porque com a Constituição, né, ela vai colocar que objetivo fundamental da República é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, é interessante pontuar que o não segmento de uma educação que preze a diferença, a diversidade, né, o gênero, a sexualidade, a alteridade, ela está indo contra a Constituição Federal, né, e está indo contra também a LDB, né, que foi colocada em 96 para refletir esses valores da República, né, que foram implementados em 88, e a LDB ela vai trazer também, né, corroborando com a Constituição, que é necessário na escola formas diferentes de pensar, né, e de colocar projetos pedagógicos, e também o respeito ao diverso, né, o respeito ao diferente em relação às suas crenças, à sua raça, à sua etnia, o seu gênero, a sua sexualidade, a sua origem social. Então, a LDB, desde os anos 90, né, preconiza isso na educação nacional, né, como documento máximo da nossa educação. Já os parâmetros curriculares de 97, ele vai trazer algo muito interessante, né, que é colocar a orientação sexual como algo transversal no currículo de todas as disciplinas, né, de todos os currículos, de todos os componentes curriculares. Então, a educação matemática também deve estar atrelada, né, em suas posições, em suas posturas, para trazer esse conteúdo para as suas aulas, porque é algo transversal, né? Então, talvez esses parâmetros são muito potentes, né, em relação a gênero e sexualidade, mas que até hoje a gente precisa, né, de políticas também de incentivo a que ele, de fato, seja implementado de forma integral, né? Posteriormente, houveram outras políticas, né, que a gente vai ver no próximo slide, como o Brasil Sem Homofobia, né, que foi um projeto muito importante, que inclusive colocou questões educacionais, né, pautou questões educacionais. Pode passar, Agui. Só queria fazer um comentário antes da gente passar para o próximo. Sim. Que esse caderno, dentro desse pacote que os PCN trouxeram, né, lá no final dos anos 90, em relação à orientação sexual, é um caderno que a gente, em geral, encontra com facilidade na internet, procurando em relação aos anos finais do ensino fundamental. Mas é importante destacar que existe um documento semelhante para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, naquele momento político, acho que eu posso colocar assim, no Brasil, havia um entendimento de trazer essas discussões já para os anos iniciais. O documento traz uma porção de dados e orientações muito interessantes, mas também é um documento que serve de alguma maneira para não reforçar estereótipos de gênero. Então, a ideia não é levar nenhuma discussão sobre orientação sexual propriamente dita para os anos iniciais, assim como não é também para os anos finais, mas para trazer um esclarecimento, porque a gente vive essas questões que tangenciam ou que tocam diretamente gênero e sexualidade a vida inteira, desde que a gente nasce, né? Então, basicamente, é falar, né, que essas questões estão postas na escola, né, não há como se desvencilhar disso, e que o que deve ser exercitado é o respeito, né, a tolerância e a todas as formas de não atacar aquelas expressões, né, que estão ali postas, e não
por exemplo, que os grupos, né, que estão opostos a isso vão falar que o interesse disso na educação é ensinar os meninos e meninas a serem, né, homossexuais, lésbicas, a fazerem sexo, o que não tem nada a ver com isso. Reconhecimento e valorização das diferenças. Exato. Como eu falei, né, o programa Brasil Sem Homofobia, né, que ele vai ser um programa muito importante para a cidadania, né, dessa parcela da sociedade do Brasil, né. O programa fala de homofobia, mas ele traz, né, de forma mais geral, lésbicas também, né, a questão da homofobia, mas transexuais, né, que não necessariamente vai sofrer homofobia, mas transfobia, e outras, né, siglas do LGBTQIA+, que não estão contemplados, né, com homofobia, mas que estão dentro desse documento, desse programa, né. E no sentido da educação, ele coloca que é interesse do programa, né, fomentar e apoiar cursos de formação inicial e continuada de professores na área de sexualidade, e também formar equipes multidisciplinares para avaliação dos livros didáticos, de modo a eliminar aspectos discriminatórios por orientação sexual e a superação da homofobia. Assim também como estimular a produção de materiais educativos, né, como filmes, vídeos e publicações sobre orientação sexual e superação da homofobia. Então é um documento muito importante, né, que vai pontuar questões sobre a cidadania de forma geral, né, a proteção, a saúde dessa população e também a educação, né, trazendo projetos de formação de professores, de atuação em sala de aula e vários outros, né, que a gente poderia pontuar, mas que não tem, não é o viés, né? Talvez em outra live a gente pode falar sobre essas questões com mais detalhes. Aí tem um Plano Nacional de Políticas para as Mulheres também, que vai pontuar muito contundentemente, né, na educação sobre os estereótipos de gênero, né? Por exemplo, algo que é muito comum ainda, a desvalorização de meninas, por exemplo, nas exatas, né? O fato de você não incentivá-las a isso, né, de forma cultural, quando você coloca que o papel das meninas né, desde criança, prover o lar em relação aos seus filhos, né? Desde as brincadeiras até quando você chega na escola e vai ser colocado, né, de forma gradual que você é melhor, né, em ciências humanas, da saúde, porque está mais voltado para algo que é mais próximo do materno, né? Então, esse é um grande viés do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, né? Em relação à educação, existem vários outros. E também o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? Que foi algo muito importante para o Brasil, ao aderir uma política internacional, né? Que a Luísa pode falar mais, que é algo da especialidade dela. O plano, o interessante dele é que ele fala de educação e direitos humanos em diversos vieses, né? Inclusive instituições não formais de ensino. Então, traz muitas. A declaração fala sobre a valorização, o respeito, fala sobre a promoção dos direitos humanos que foram promulgados após a Segunda Guerra Mundial, né? Ele veio a partir de uma demanda internacional, mas também veio muito interligado com toda esse momento político que o Brasil estava vivendo, né? Exatamente. Pode passar, Gui. E tiveram mais avanços, né, ao decorrer da última década, como, por exemplo, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, né, que foi um documento, um plano nacional alicerçado no Brasil Sem Homofobia, no Plano de Políticas para as Mulheres e também nos direitos humanos, para pensar políticas, né, mais abrangentes em relação à comunidade LGBT, né, sobretudo com enfoque em relação a trans e transexuais, né, que estavam, de certa forma, até um pouco mais apagados até o momento. E, né, posteriormente, né, um pouco mais recente, o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, né, o Bullying, 2015, que ele traz, né, vários apontamentos em relação a como a escola vai atuar em relação a esse preconceito sistemático, né, que é tão presente nesses ambientes. Só que há uma crítica, né, em relação
a esse plano de combate, porque ele não vai deixar muito evidenciado as especificidades de cada preconceito, né? Por exemplo, a gordofobia, a LGBTfobia, o racismo, né, o capacitismo. Então, é algo que o programa ele vai pontuar que é necessário fazer esse recorte de cada situação, mas que, na sua concepção geral, é algo que é deixado muito de lado, né? Alguns pesquisadores vão criticar essa posição em relação às escolas, né? Porque é algo muito mais fácil você dizer que tudo é bullying e não atacar de forma mais sistemática cada segmento, né, de discriminação e intimidação. E em 2015, né, uma resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, foi algo muito importante, né, para a comunidade trans e transexual, que foi um documento que instituiu o uso do nome social, né, nos ambientes educacionais, e também o uso do banheiro em relação à identidade de gênero de cada um. Né? É algo que levantou uma polêmica enorme em relação às escolas, aos ambientes públicos. Até hoje é algo que precisa ser muito mais demarcado, né? A gente sempre vê polêmicas em relação a uma pessoa trans entrar no banheiro, né? Sempre está na mídia, alguém não quer deixar, quer ir contra, né? Quer ir contra esse direito que já é instituído. E é algo muito importante, né? Porque quando a gente está pensando, por exemplo, na questão do currículo para pessoas gays e lésbicas, por exemplo, e bissexuais, as pessoas trans estão ainda em algo muito mais básico, que é o direito de usar o banheiro, que é o direito de acessar a escola, né? Porque quando eu tenho uma pessoa que precisa do nome social, né, devidamente instituído no caderno escolar, né, na agenda do professor, e essa pessoa não está sendo respeitada, né, é natural que elas e eles evadam a escola, né, porque não é um local de respeito para eles e elas. Então, enquanto alguns grupos do LGBTs estão buscando já a implementação dentro do currículo, tem outros que estão ainda em algo muito mais anterior, né, que é a aceitação enquanto cidadão e cidadã, né, que é a aceitação enquanto pessoa, né, enquanto humano, e que deve ser respeitado, né, em relação ao seu nome social, em relação ao banheiro que deve ser usado, e a diversas outras coisas, né, que são muito profundas em relação à educação e à sociedade em geral. Pode passar, Agui. Então, aqui a gente já entra, né, num momento de retrocesso. Também é importante pontuar, né, que esses marcos legais que trouxemos hoje é um recorte, né, de algo muito maior, né, existem muito mais que preconizam essas questões de gênero e sexualidade na educação, mas fizemos um recorte, né, para caber também na live e no capítulo, né, que foi escrito. E agora chegamos ao momento, né, que já é de retrocesso, né, que é pós-2016, onde foi construída, né, promulgada a Base Nacional Comum Curricular, né, e nessa base, né, contra a vontade popular que estava discutindo ela de forma ampla no Brasil, foi tirado, né, qualquer vestígio sobre gênero e sexualidade, né, e praticamente também sobre raça. Só que a gente precisa também pensar em relação às brechas que ela dá para que exista uma possibilidade, né, de pensar isso no currículo, né, porque a gente também não pode aceitar, né, que se não falou de gênero, se não falou de sexualidade, então a gente não pode fazer, porque desde os anos 90, né, como a gente já pontuou, existem legislações, né, programas e planos nacionais que vão pontuar isso no currículo e na educação nacional. Então, não é porque a Base Nacional Comum Curricular não vai trazer gênero que eu não vou poder pontuar isso na minha aula, né, porque isso já é algo muito anterior na política educacional brasileira. Mas a gente pontua, né, que nos Objetivos Gerais da Educação, que é trazido na BNCC, é colocado o respeito, né, a tolerância, a diferença e também a diversas formas, né, de pensamento pedagógico em relação a esse respeito que deve ser atribuído às populações marginalizadas. Então, a gente entende, né, que a BNCC, em seu texto, é um retrocesso,
mas a gente pensa também que há brechas, né, que não evitam esses conteúdos serem colocados em sala de aula dentro do nosso currículo específico. Já a Base Nacional Comum para a Formação Inicial do Professor de Educação Básica, né, de 2019, ela vai se pautar na BNCC, né, para fazer uma mudança, né, na licenciatura, e também não vai trazer essas questões, né, de gênero, sexualidade, de raça e de outras coisas em seu texto, mas vai colocar, né, que é um compromisso com a educação integral dos professores em formação, visando a constituição de conhecimentos, de competências, de habilidades, de valores e de formas de conduta que respeitem e valorizem a diversidade, os direitos humanos, a democracia, a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. E quando a gente pensa, né, a diversidade dentro dos marcos legais no Brasil anteriores, a gente vai ter uma gama, né, que vai nos alicerçar em tudo que a gente precisa colocar na educação nacional, né, que é tudo que a gente está pautando aqui. Então, a gente percebe, né, que essas brechas também não estão ocultando essa atuação em relação ao nosso viés legislativo, né, e ao viés legal de pontuar isso no currículo. Então, essa é uma forma, né, de também mostrar aos professores que, por mais que existam movimentos, né, que estão tentando cercear a nossa atuação em relação à diversidade nas escolas, já existe uma vasta legislação, planos e marcos legais que estão nos pautando, né, que isso deve ser feito, né, não só é necessário, como deve ser feito. E como o Agnaldo colocou nos comentários, né, existem já um documento vasto sobre como professores podem lutar contra isso, né, contra essa discriminação política de perseguição, né, de escolas, de municípios, de estados, em voga essa política, né, de ideologia de gênero, que tem um lado muito bem demarcado, né, que é o lado do que já está posto, do que já é hegemônico, e em vias de um poder simbólico instituído. Né? Então, pode passar, Agui. A gente percebe, né, que na educação matemática a gente precisa utilizar esse potencial, né, de tensionar os discursos hegemônicos através desse lugar que a própria educação matemática se coloca, né, de neutra, de apolítica. Então, uma vez que a gente, através da educação matemática, né, do ensino da matemática, estamos pautando questões sociopolíticas, né, é uma forma de perceber que se a educação matemática, que eu achava, né, que era neutra, está falando disso, é porque é algo muito sério, né, que deve ser capitalizado de forma muito ampla na sociedade. Então, é um momento de resistência, né, em relação a esse governo, né, a esse desgoverno, a esse momento crítico que passamos, e também é um convite, né, aos educadores e educadoras matemáticas para compor esse movimento de virada sociopolítica que estamos tentando firmar cada vez mais no Brasil. Né? Então, eu deixo também algumas palavras não finais, né, mas finais em relação à apresentação para o Agnaldo, para a Luísa, para depois irmos para os comentários, né, que vocês fizeram no chat e estabelecermos um diálogo. Eu acho que a gente tem que realmente finalizar com esse convite, né? Juntos a gente fica mais forte quando a gente olha esses ataques que a gente sofreu, por exemplo, com certeza, por termos um grupo, por estarmos bem estruturados, por termos nos organizado para responder de forma até embasada, né, esses ataques, a gente se sente mais confortável de estar ocupando esses espaços. Então, convite também a todos a se engajarem mais nessas linhas na educação matemática. E não só educadores matemáticos, né? Porque podem estar nos assistindo pessoas de várias áreas, né? Que também estão convidados para compor esse movimento. Profissionais de educação, né, de um modo geral, mas de qualquer área, né? Não só de educação. Quer dizer, dentro de educação, de qualquer disciplina, mas não só de educação. Tem uma coisa importante em relação a isso. No ano passado, quando esses ataques aconteceram, a gente ficou pensando muito a respeito no grupo, né? Como é que a gente deveria responder, se não.
além de ser coordenador desse grupo, o Matemática Queer, eu estou coordenador do programa de pós-graduação. Então, eu precisaria, eventualmente, responder 2 vezes, né? Eu teria 2 papéis nessas respostas, e eu decidi, naquele momento, não responder, porque se a gente for responder a qualquer coisa que pessoas mal intencionadas falam a todo momento, a gente não vai viver, não vai produzir, não vai fazer as coisas que a gente tem que fazer. E aí, naquele momento de cara, eu falei, bom, a gente vai responder fazendo o que a gente faz, que é pesquisa em educação matemática. E aí a gente ensaiou fazer um artigo naquela época, né? Eu chamei a Luísa e o Washington, porque eu achei que tinha a ver com as coisas que eles têm pesquisado no grupo. E aí a gente montou um grupo no WhatsApp, vamos fazer, e aí não fizemos. E a gente mandou para uma revista, e aí mas foi bom, porque a gente conseguiu amadurecer mais. O que seria um artigo virou um artigo, virou 2 capítulos de livro, em que a gente se pauta melhor nessas questões, e a gente acha que está respondendo, convidando os leitores e leitoras à reflexão, e, ao mesmo tempo, dando um embasamento político-pedagógico para as nossas discussões, reforçando essa questão da virada sociopolítica no campo da educação matemática, mas que no campo da educação, na sociedade de um modo geral, né? Quando a gente começa a sofrer tantos ataques de direita, isso não é só no Brasil, a gente percebe esse movimento na América Latina, nos Estados Unidos, né, muito recentemente, em outros lugares do mundo, a gente começa a entender que esses movimentos de insurgência precisam marcar posição. E a gente não está fazendo nenhuma defesa ou propaganda de nada, né? A gente não está defendendo que ninguém assuma posturas específicas a partir das suas orientações sexuais ou em relação às mulheres, porque são minorias políticas, né? Não são minorias quantitativamente na nossa população, mas são minorias políticas e continuam sendo subalternizadas até hoje, mas a gente entende que a gente precisa ser ouvido, reconhecido e ter uma voz insurgente e insubordinada diante do que o que é hegemônico, diante do que esse poder instituído tenta fazer com a gente. Então, como a gente tem a oportunidade, o privilégio de conseguir ter acesso a esses espaços de fala, a gente vai falar em relação ao que a gente acredita, que é fazer uma educação matemática para uma vida melhor para todo mundo, né? E isso perpassa as questões de gênero, as questões de sexualidade, de maneira associada diretamente com a educação matemática, que era uma coisa que a gente não fazia antes. E agora a gente percebe a necessidade e se dispõe a fazer, né? E a gente convida todo mundo que está assistindo agora ao vivo ou depois a pensar um pouco nessas questões, se pessoas de matemática ou não, mas que pensem em relação às suas áreas de atuação, como é que essas questões de gênero e sexualidade perpassam e como é que a gente pode fazer para resistir, né? Educação é resistência, e a gente vai resistir de que forma? E com que intuito, né? Então, a gente encerra os slides com algumas referências, e aí isso vai ficar, a live vai ficar disponível, né, nos canais da FRJ, então não precisa, quem achou interessante, que ele é um documento, não precisa se preocupar em tomar nota de nada agora, pode fazer isso com calma depois. A gente vai abrir agora para perguntas, mas enquanto as perguntas chegam, a gente vai colocar alguns comentários na tela para a gente conversar um pouco sobre eles também. Então, vou remover os slides, a gente agora ficou grande de novo. Deixa eu colocar algumas coisas na tela aqui. A gente tem bastante gente comentando da importância do tema, né? E tem comentários assim de espanto quando a gente coloca os slides sobre os ataques, né, os 3 ataques que a Luísa comentou. Tem um comentário da Tamires aqui, falando que os slides estão lindos, que ela está fritando nas reflexões, das análises, agradecendo pela partilha. A gente que agradece a presença, né? Tem aqui uma postagem da Fernanda falando que enquanto essas questões não forem discutidas e bem discutidas nas escolas, em todas as esferas, continuarão os espaços abertos para discursos vazios, né? E que a gente percebe, a gente falou várias vezes desses discursos vazios,
rapidinho, Washington, que as próprias políticas do próprio governo federal nos ajudam a ocupar esses espaços de maneira pensante, vou usar essa palavra. E a gente precisa conhecer esses documentos também, né? Uma coisa que a gente que trabalha em educação não valoriza muito essa enxurrada de documentos, não valoriza durante a formação, a gente deixa para lá, nas disciplinas que discutem política educacional no país, e quando a gente vai trabalhar, atuar como docente, a gente também não se inteira e não se empodera dessas políticas, mas isso é muito importante, né? Nós somos seres políticos. Não estou falando de partido, estou falando que nós somos seres políticos, agentes políticos como docentes, formadores de pessoas, mais ainda. Então é importante que a gente se intere e se empodere desses documentos. Washington. Uma vez que nós não nos empoderemos, não integremos esse movimento, né, social de pensar sobre isso, já estão pensando por nós, né, e pensando no sentido de nos atacar, né, que é o que o Jeffrey Wickes, né, que é um estudioso de sexualidade, ele coloca como um paradoxo sexual, né, que é quando as direitas, né, políticas, partidárias mesmo, estão usando, né, o gênero e a sexualidade como bode expiatório a todo momento, né? A gente percebe isso muito demarcado na última eleição, né, presidencial, quando existiu uma questão absurda, né, em relação à educação, né, propriamente dita, e como isso foi usado, né, para nos atacar e para agregar aquelas pessoas que não estavam por dentro, de fato, do que a educação estava pregando, né, acreditar num absurdo, né, que eu não vou nem citar. Realmente, quando a gente pensou, né, nesse trabalho, a gente pensou exatamente por essas questões, porque a gente não queria deixar isso no vazio, né? Essa questão da matemática neutra, que já está sendo muito comentada na educação matemática, mas a gente também tem que levar isso para a nossa sala de aula, a gente tem que levar isso para as nossas discussões sociais, não ficar só no acadêmico, né? Porque senão vira um senso comum que vai a todo momento contra a gente. A gente precisa entender a aula de matemática como um local em que a vida é problematizada. Né? A aula de matemática não está deslocada do mundo real. Está todo mundo inserido em realidades que são distintas, né? Os nossos alunos, alunas e alunos têm suas questões, têm suas opiniões, são formados pela vida, pela escola, pela família ou pelos seus responsáveis, e também pela mídia, né? A gente é muito formado pela mídia, e na mídia tem toda e qualquer coisa. Se a gente não programar as questões em sala de aula para que a gente tenha criticidade, para que a matemática seja uma forma, mais um recurso para que a gente possa ler o mundo e também escrevê-lo posteriormente, a gente está perdendo um espaço super rico de transformação social, que é a sala de aula, né? Qual é a função social da educação? A gente precisa refletir sobre isso. E a gente vai abrir mão desse papel de transformação porque a matemática é tida como ciência exata e não humana? Acho que a gente não pode abrir mão desse espaço, né? Tem um comentário aqui do Getúlio falando que a matemática não é neutra, a educação não é neutra, é uma construção cultural, assim como as religiões. O Getúlio, né, que inclusive um trabalho dele foi criticado, né? Inclusive o título daquela matéria do site, né, do Gazeta do Povo, foi escrita pelo Getúlio, né, que é sobre descolonização, né, do ensino do Teorema de Pitágoras na licenciatura. Reforçando que não a matéria, né? A matéria critica o trabalho dele como o nosso, né? Isso. Sim, exatamente. O Luciano está dizendo que tem um blog chamado Cuba Matemática, onde ele aborda assuntos de matemática fora da caixa, fora do cubo, e a gente divulgou aqui o Manual contra a Censura nas Escolas, ele falou que já divulgou no blog dele, assim como a palestra. A gente agradece muito, Luciano. Essa é uma luta nossa, né, de todo mundo. E a gente precisa ter essa percepção, né? A Úrsula comenta aqui que objetividade, né, quando você está falando da matemática como algo objetivo, não é sinônimo de parcialidade.
E a gente pode até pensar, será que a matemática é até tão objetiva assim como a gente socialmente discute, socialmente acredita, né? E as subjetividades que são humanas perpassam a matemática como? Porque quem faz a matemática somos nós, seres humanos, né? A Rívia traz um comentário que é bastante interessante. Ela fala que no processo de socialização a brincadeira contribui muito para a formação do ser menina e ser menino. As brincadeiras do universo feminino remetem ao espaço do lar, ao espaço doméstico, e as brincadeiras dos meninos são o espaço da rua, o espaço público. E isso vai além das brincadeiras. Os livros didáticos reforçam esses papéis o tempo todo. Estou falando dos livros didáticos de matemática de um modo geral, mas de outras áreas não deve ser muito diferente, né? E aí ela continua dizendo que o universo do brincar da menina sempre remete ao cuidado. E tem toda uma associação da docência com a maternagem. Para quem quiser pensar um pouco mais sobre essa questão, recomendo que assista a live que a gente fez hoje de manhã, Feminilidades e Masculinidades nos Discursos de Alunos da Educação Básica, tá? Nos canais do UFRJ, vai ser fácil de achar. E aí a Fernanda faz um comentário também bastante interessante, né? Ela já comentou em outras lives. Ela trabalha com crianças com comportamento superdotado e ela ressalta que as meninas praticamente não são identificadas, enquanto os meninos são vistos como quase gênios e elas, quando muito, são talentosas. Luísa, quer comentar isso um pouco? Realmente é algo que acontece muito. Eu trabalhei com alunos com comportamento superdotado e é algo que está no nosso imaginário, né? Até eu, como professora agora da educação básica, eu me pego o tempo todo pensando, nossa, que aluna esforçada e que aluna inteligente. E é algo que está dentro da gente, mesmo ciente de todas essas discussões, tendo essas discussões desde a minha graduação, é algo que é tão construído dentro da gente que a gente precisa se policiar diariamente, enquanto professores, para não reproduzir, né, esses discursos. Sim, a gente tem que estar sempre muito atento a isso, né? Sim. Essa questão, inclusive, do brincar, eu sempre olho as questões que eu vou colocar nas listas de exercício. Eu sempre mudo, sempre tem uma brincadeira de carrinho que eu coloco só meninas brincando. Eu fico mudando os nomes, assim, só para tentar quebrar um pouco, porque realmente isso aparece muito. O Hugo está reforçando uma coisa que a gente já comentou, né? Que esse convite que o Washington colocou e a Luísa reforçou no fim dos nossos slides também educadores de outras áreas a tensionar os seus campos de conhecimento em relação a essas questões. Isso perpassa a qualquer área, né? Não só educacional. A Jéssica, a Rívia reforça, sigamos tensionando as estruturas. A Jéssica comenta que o conhecimento matemático também empodera, e é isso que precisamos oferecer aos alunos. Não cabe a neutralidade, não cabe ser conivente com o poder que oprime. Rívia reforça, neutro só sabão. Aí a Mariana está aqui elogiando a apresentação, que apresentação maravilhosa, gente, discussão urgente mesmo, e muito estômago para trabalhar com esses ataques. Parabéns ao grupo. Estômago precisa ter mesmo. Mas eu acho que até esse tempo que a gente se deu para trazer respostas oficiais tem a ver com isso. Naquele momento, eu recebi 1 milhão de mensagens em todas as redes sociais em que eu estou, esperando respostas. As pessoas ficavam me marcando nas postagens dos ataques e a gente achou que não era o momento. Os nossos próprios colegas, professores de matemática, professoras em formação, de pós-graduação, de graduação, que conhecem o nosso trabalho ou que refletem sobre essas questões, foram lá e colocaram outros pontos de vista, e a gente preferiu se resguardar naquele momento, e essa é parte da nossa resposta a esses ataques. A gente sabe que os ataques continuarão, e as respostas já estão sendo dadas com essa conversa, com os nossos textos que falam diretamente no livro que a gente vai publicar em breve, mas também por meio dos nossos artigos, das nossas palestras, nossas lives como essa aqui, e das nossas ações de modo geral, né?
A Thaís está dizendo que a reflexão é excelente, parabenizando o grupo. Felipe diz que é incrível ver a academia com vida, com cor. A gente tem também outro comentário do Luciano, né? Um paradoxo, enquanto a BNCC coloca explicitamente que temos que tratar dos assuntos transversais, a matemática deve despertar o pensamento crítico, mas não querem que falemos nada disso. É verdade, parece que querem que a gente fale só daquela visão que a gente se coloca contrário o tempo todo, né? De uma matemática pautada em contas, fórmulas, sem reflexão, automatizada. E um pensamento crítico que vai relacionar essas fórmulas, né, esses cálculos, apenas com algo que é de benefício do capitalismo também, né? Que é algo que vai interferir na profissão, algo que vai gerar riqueza. Carolina, parabéns mesmo, pessoal, super pertinente, fundamental a pesquisa que vocês encabeçam. A Rívia tem uma pergunta. Como vocês percebem a interferência do conservadorismo cristão associado ao processo de militarização das escolas e a interferência disso nos currículos? Quem quer comentar? Bom, eu acho que até as próprias leis que o Washington trouxe, né, os marcos legais, eles mostram como isso tem sido feito nos últimos anos. É um movimento no Brasil inteiro e também mundial, né, desse conservadorismo. Aqui no Brasil, como a gente tem esse histórico de ditadura militar, infelizmente isso também acaba sendo utilizado, a militarização, e com certeza interfere, mas por enquanto a gente ainda tem esses amparos legais, a gente está lutando para que isso continue. Esse documento que o Agui compartilhou é essencial para que a gente se resguarde e se proteja mesmo, né, em quesito de saber os nossos direitos. E até quando a gente estuda mais sobre essas questões, a gente se ampara teoricamente e legalmente, né, para trazer essas questões para a sala de aula. Mas com certeza estão interferindo muito. E a gente tem que estar lutando aí para que essa interferência não se apoie. Washington quer complementar? De certa forma, né, essa interferência ela está muito mais pautada enquanto postura, né, na escola do que marcos que estão cerceando de forma mais contundente o que está posto. Mas a gente vê muito, né, isso em relação à sexualidade, à raça. Por exemplo, quando você vai colocar uma atividade que traga a lei, né, implemente a lei 10.639, né, que instituiu a obrigatoriedade do ensino e cultura afro-brasileiro e africano, muitos pais, né, vão reclamar, ou muitos coordenadores, né, muitas redes vão falar que aquilo está relacionado com a religião de matriz africana, né, que é macumba, que não deve estar na escola, né, e, então é algo muito complicado ainda de ser implementado, né, e tensionado, enfrentado, porque existem pressões de todos os lados, né, mas em relação à lei, né, a lei está de acordo com a implementação, de fato, né, desses marcos, e não com algo que iria contra, né, a laicidade da educação e do próprio Estado. A gente pode perceber na mídia o tempo todo, quando, por exemplo, o discurso utilizado pelo, então, atual presidente da República usa para nomear ministros do STF, o ministro esqueci o termo que ele usa agora, mas vou usar outro, mas é semelhante, radicalmente católico, radicalmente evangélico. Isso é critério para selecionar ministro do STF, que é um órgão tão importante? Não é critério para nada. Religião é uma coisa, religião, fé, credo, é uma coisa pessoal, que nos perpassa, a gente vai falar sobre, a gente tem que conseguir conviver em relação... Terrivelmente evangélico. Obrigado, Luciano. Eu acho que terrivelmente é pior do que radicalmente ainda, né? E a gente tem que estar muito atento e como profissionais de educação, nos unirmos por meio dos sindicatos, por meio das associações e fazer frente a esses movimentos, porque, como a Rívia complementa nesse outro post que eu coloquei depois, a militarização das escolas é, de fato, um processo de apagamento da pluralidade das identidades, né? Parece que estão querendo formar alunos naquela ideia de fábrica, né? Todo mundo igual, pensando igual, vestido igual,
se comportando de maneira igual e reproduzindo interesses de quem está formando essas pessoas, né? Porque não tem compromisso, em princípio, com formar cidadãos e cidadãs críticos e críticas, né? Mas de reprodução de valores que são de quem está por trás disso. E a gente está percebendo que é por conta desse movimento conservador, com essa ascensão de direita, mas que a gente crê com muita fé que está com os dias contados, né? É engraçado até porque quando a gente fala desse colocar os alunos numa caixinha, todos iguais, quando a gente pega os primórdios do movimento Escola Sem Partido, era exatamente esse o argumento, né? Só que para a questão da doutrinação de esquerda. E a gente não vê eles falando sobre a militarização das escolas. Então a gente vê que realmente é uma coisa muito pontual, não é sem partido. É sem determinadas crenças e sem determinadas ideologias de esquerda. Então é interessante a gente observar isso. Pois é, esses movimentos estão a serviço de quem, né? Exato. Não estão ali à toa. O Igor comenta que orgulho. Igor é um membro do nosso grupo, por isso que ele está orgulhoso. A Carolina ficou feliz em saber que não deixam esses ataques desmotivarem de forma alguma. Esses ataques só nos impulsionam. A gente naturalmente prefere não ser atacado, né? Mas sendo, a gente vai responder quando a gente sentir que deve e com qualidade. Tamires comenta que achou muito importante essa parte das leis, né? Porque nos resguarda em cenários de instituições mais conservadoras, em que ainda é difícil falar. Opa! Fiz algo que eu não sei explicar agora aqui. Que ainda é difícil falar sobre gênero, raça e sexualidade. Pois é, conhecer as leis, como eu comentei há pouco, é fundamental. A Rívia continua, né, dizendo que a militarização é o processo de higienização dos corpos. Isso é seríssimo. Se a gente não toma pé disso que tem acontecido, a gente Opa, pronto. A gente vão passar um rolo compressor por cima da gente. A gente não tem que a gente não pode se calar. A gente tem que estar atento a esses movimentos todos e fazer um levante para que a gente consiga, de fato, fazer frente e reverter. E o próprio Weintraub, né, enquanto ministro da Educação, ele falava no Twitter de forma clara mesmo que os livros didáticos estavam passando por limpezas, né? Então a gente imagina que limpeza é essa. Não sei o que é que vai vir por aí, né? O que é que estão tramando, mas... E falando de livro didático, tem uma coisa que está lá no capítulo do livro, mas que a gente não comentou aqui, é que há vários anos... um dos critérios do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, é de que haja representatividade, primeiro que haja respeito a todas as diferenças individuais e que haja representatividade de mulheres, de negros e de outros grupos. E nas últimas edições dos editais do PNLD, esses critérios foram retirados. Tanto em relação à violência contra a mulher, não está mais lá. Quando não está mais lá, isso quer dizer que pode. E a gente tem que estar muito atento aos livros aprovados no PNLD que vem aí, para a gente perceber que livro é esse que a gente vai colocar na sala de aula com os nossos alunos. Será que a gente vai ter algum livro que dê para adotar, que garanta, com seus exemplos, com as suas ilustrações e nos seus exemplos de atividades que garantam, de fato, representatividade e que defendam o respeito a todas as pessoas? Eu não sei se vai ter, não. Fiquemos atentos. A Luciana está falando que em relação ao Enem também já foi declarado que essa limpeza vai ser feita. Jéssica está dizendo que também está orgulhosa. A gente fica muito feliz com essa audiência qualificada e com esses comentários que nos ajudam a refletir mais, né? Não sei se alguém tem alguma questão ou quer fazer mais algum comentário no chat. Eu acho que já coloquei quase todos aqui em tela. Luísa e Washington querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que agradecer a todas as colocações, né? É sempre muito rico esse momento dos comentários, que a gente tem muita troca. E da mesma forma que a gente está trazendo tudo isso, receber também esses comentários, ver assim, o rostinho de vocês, as fotos também
dar esse estômago que a gente precisa, né, para lidar com esses ataques, para lidar com essas questões que a gente está vivendo em sala de aula. Então, é muito bom, assim, a gente conseguir formar esse espaço de acolhimento e de aprendizado. Sim, é muito importante a criação de redes também, né? Então, estejam também à vontade para nos contactar, né, por e-mail. Inclusive, não tem um e-mail, né? A gente pode colocar, Aguinaldo, no chat algum e-mail, para caso queiram, né, fazer alguns comentários, né, no privado, ou estabelecer redes mesmo, né, diálogo em relação a isso, ou mesmo aprendizado mútuo, né, que fiquem à vontade. E, né, em geral, estamos muito felizes de estar aqui disponibilizando, né, esse conhecimento que estamos fazendo no grupo, e agradecer a audiência. É isso, a gente agradece também bastante a Gabriela Agostinho, que está aqui nos bastidores com a gente, nos ajudando a colocar essa live no ar. A gente sabe que dá trabalho, a gente fica sempre tenso quando vai entrar no ar e vai fazer a gerência desse processo todo, e também a razão que a gente vai falar, se vai ter público, se não vai, se vai ser bacana e não vai. E foi muito bacana, a gente quer agradecer muito de novo, então, a Gabriele, a todo mundo que esteve aqui com a gente, trocando, partilhando também. A Rívia colocou um último comentário aqui, dando parabéns a gente, excelente diálogo, muito necessário e urgente. Sigamos na luta. Eu acho que a gente pode encerrar exatamente com essa frase, né? Sigamos na luta. Então é isso. Obrigado para quem está assistindo ao vivo. Quero fazer propaganda da live que a gente terá amanhã sobre articulações entre teoria e educação matemática. Será amanhã às 2h30 em um desses canais do FRJ. É só conferir a programação lá no no site do Festival do Conhecimento. Então é isso. Futuros Possíveis é o título do festival desse ano, e essa discussão a gente acredita que está muito associada a isso, né? Pensar em futuros possíveis em que a gente seja respeitado e que a gente pense criticamente por meio da matemática também. É isso. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. E até o show da Urias, né? Daqui a pouco. Sim. Tchau.